hoje, quem que a gente vai enquadrar, hein? Hoje tem 3x4. Porra, sério? 3x4, bebê. Segunda-feira, dia oficial do podcast Somos 3x4. Já assistiu 3x4 hoje? No 3x4 de hoje, nosso segundo episódio, um tema maravilhoso. Ela conversou com a gente e falou que a vida com script padrão para ela não funciona. Deixou a gente pensativa. Com isso, hoje vamos trabalhar sem roteiro e liberdade. Luxo e liberdade são vínculos para ela. Mas mesmo a gente querendo saber e mostrar para vocês as soft skills dela, vamos falar um pouco sobre as qualificações do seu currículo, que não são pequenas, né, gente? Formada pela USP em jornalismo, hoje ela é gerente de comunicação da Prime Tour, agência de turismo especializada no luxo e em experiências. É também diretora de redação da revista Luxury Travel. Apaixonada pelos palcos, fez artes performáticas em Lisboa. Gente, ela é muito chique. Onde ficou por 7 anos. O que a liga em seu trabalho há mais de 14 anos é ela poder ser quem ela é, sendo livre no criar e no transformar. Com 6 meses de pandemia, ela ficou 1 ano morando dentro de um trailer em uma fazenda em Portugal. Aos 40, sentiu que era hora de estabilizar. Parou com o teatro, voltou para o Brasil e decidiu criar conteúdo por meio de uma revista impressa, indo na contramão do que o mercado entrega. Ela acredita que a gente está aqui para evoluir. E hoje ela vai contar pra gente tudo que você não encontra no Google, seja no turismo de luxo ou seja da vida. Com vocês, Bireia! Obrigada, gente. Eu fiquei entre o Bianca e o Bibi. Eu também fiquei ali no meio. Mas a gente tá no script, então Obrigada, gente. É um prazer estar aqui, uma alegria ter sido convidada. Prazer é nosso. A honra é 100% nossa. Imagina. E para começar, Bibi, tem uma frase sua que eu achei muito legal, que você falou assim, que viajar é se ampliar. É. E eu fiquei pensando, ligado a essa questão do luxo. O que é luxo, o que não é luxo, isso é tão subjetivo. É. Então, fala um pouquinho pra gente sobre o que é esse se ampliar pra você. Ok. O se ampliar, para mim, em relação à viagem, é porque quando você viaja, você conhece outras culturas, outro jeito de viver. Então, nós somos 6 bilhões de pessoas no mundo. E a gente está acostumado com os nossos valores, com a nossa família, com o nosso estilo, com o que é se vestir bem, o que é ser bonito, o que um homem faz, o que uma mulher faz, como se cria uma criança. É tudo muito fechado no nosso mundinho. E quando você vai para outro lugar e você viaja para muitos países diferentes, não tem como, você se transforma. Porque você começa a receber outros estímulos e você fala, nossa, será que... Acho que a minha verdade não é absoluta, não é possível que eu seja o dono da verdade entre 6 bilhões de habitantes. Algo totalmente oposto Às do vezes que a gente falava que nós éramos e a gente vê um negócio totalmente o contrário e fala, nossa, que legal. E não necessariamente, claro, você tem que adotar esse outro estilo, mas você simplesmente vê que aquilo existe e acha bonita aquela diferença. É nesse sentido que eu acho que amplia, a gente se abre e vai virando mais coisas, porque a viagem entra na gente, né? A viagem não é só uma coisa que a gente tá lá no momento, a gente leva o resto da vida. As coisas que a gente viveu, as coisas que a gente aprendeu, quando a gente está aberto. É verdade. A pessoa tem que estar aberta. A bagagem vem não é só na mala, né? Não. Você contando ali, eu fiquei pensando, a minha primeira experiência disso, de me ampliar, eu acho que veio quando eu tinha uns 12 anos, eu fui morar em outra cidade. Eu sempre morei em Maringá, uma cidade do interior do Paraná, e aí com 12 anos, 12 para 13 anos, a gente se mudou e eu fui morar em Rondônia. E eu me lembro, e eu nunca tinha viajado, assim, as viagens pra mim eram muito relacionadas a visitar a avó, visitar o tio, aquela coisa ali, né? E eu lembro que quando eu fui morar lá e que eu vi uma cultura tão diferente, e eu falei assim, gente, enquanto eu tava fazendo isso na minha casa, tava assistindo a Copa, eles aqui também estavam fazendo, eles também estavam vivendo, e eu acho que ali foi a primeira vez que eu falei, nossa, eu quero muito conhecer o mundo, eu quero muito ver essa diferença dessas culturas e tal, porque pra mim me chocou muito. Até então a minha vida era só aquilo. Sim. E eu achava que todo mundo pensava só daquela forma. Né? E te ampliou. Muito. E foi um marco pra mim. E a partir daquele momento eu falei, não, eu quero criar esse tipo de vida, sabe? Eu quero conhecer outros lugares. Sim. E o Brasil é muito assim, né?
cada lugar, às vezes, parece que você tá em continental, outro mundo, né? Eu falo, é como na Europa, eu tava morando lá. A sensação que tem quando você vai visitar outros países lá pertinho é parecida, claro, tem às vezes questão de idioma, mas é parecida com isso que a gente tem dentro do Brasil. Quando você vai visitar outros estados, às vezes você tem um voo muito mais longo dentro do Brasil do que de um país para o outro na Europa. Verdade. Sim. Né? Então, essa e riqueza. a cultura é totalmente diferente, mesmo aqui dentro. Na tua primeira fala ali, quando a Thaís perguntou sobre o luxo, de novo, a gente já teve algumas conversas antes desse encontro aqui, e eu falei que eu falei, tudo que você falou pra mim você me passou que o luxo é libertador. E agora você me falou que o luxo é transformador. Ele é. A viagem é transformadora. Tudo pode ser transformador quando você está aberto para aquilo. Se você quer se deixar ser impactado, ser tocado e ser movido, qualquer coisa tem essa capacidade de estimular você dessa maneira. Com certeza. E essa sensação eu achei legal que você conseguiu transmitir. A Mara colocou muito bem, né? Que você veio no contraponto. Sim. E transformar sensações nas revistas que você... Essa coisa do contraponto, ela é muito interessante, a gente sentiu muito isso, a alegria que era uma revista em papel, uma revista que você pega, que tem materialidade, que tem cheiro, porque hoje em dia na internet, primeiro que está tudo aceleradíssimo, nossa vida está muito acelerada, e uma revista não é ficar fazendo assim. Uma revista você senta, tira um tempo e lê. Então isso já é uma coisa disruptiva, um pouco radical hoje em dia. E tá no papel, não tá no digital. Mas você teve esse caminho aberto, Bibi, no teu processo criativo da revista impressa? Porque na minha cabeça, assim, se alguém chega, vamos fazer uma revista? Você tá maluca? Você vai fazer uma revista hoje? Nossa, nos dias de hoje, que tudo é digital. Quando o Mauricio Padovani, que é o publisher da nossa revista, meu diretor, um dos sócios da Prime Tour, falou, vamos fazer uma revista. Primeiro que eu nem imaginei que não era em papel. Na hora, minha fantasia de revista é em papel. E eu falei, é isso. E porque no papel você tem a curadoria. A internet é um mundo. Sim. Você vai achar coisa interessante? É claro que você vai, mas você vai achar coisa falsa. Você vai achar coisa que é pura publicidade, que não é verdade. Você vai achar um monte de gente que não entende do assunto falando sobre aquilo. Então aqui você garante a curadoria e essa materialidade. Então quando veio a ideia da revista, imagina, eu sou uma apaixonada por revista. Se eu estava aberta, não dava para estar mais aberta do que isso. Era um livro, uma biblioteca. Entendeu? Eu estava desse assim de aberta. Imagina, eu colecionava revistas desde criança, desde muito pequena. Tinha paixão por isso. Então, sim, foi uma grande alegria. E essa sensação, a gente levar no mercado uma coisa que está na contramão. Sim, exatamente. E saber que a pessoa entra ali, ela não vai se perder naquele mar, que às vezes até afoga, às vezes até deixa a gente angustiado. E uma revista não traz esse mesmo tipo de angústia, porque ela não está no mundo do digital. E é semestral? Qual é a Ela é semestral. Tem... E esse teu processo criativo na criação ali, como que é? Meu Deus, como que é? Vamos lá. Primeiro teve o projeto da criação mesmo da revista, que a gente foi estudar muito. A gente fala benchmarking, né? A gente pesquisou muitas revistas pelo mundo para a gente entender como é que a gente fazia para trazer esse nível de revista de turismo para o Brasil. Que essa é a revista de turismo de luxo mais exclusiva. Ela é única nesse formato dela. E a gente queria fazer uma coisa, porque hoje em dia, até por ter ido para o digital, muitas revistas de papel foram morrendo. E às vezes o que sobrevive, seja em papel, seja em PDF, é quase uma colagem de matérias grampeadas. Não tem exatamente um projeto editorial, como se costuma fazer originalmente, né? Como uma Condé Nast Traveler, que você primeiro começa com várias pílulas saborosas de novidade, aí você tem as grandes reportagens e as fotos-reportagens, aí você tem o material mais focado. Então a nossa revista é dividida em 5 sessões. Ela tem, de fato, um projeto desenhado, que é uma coisa que eu fui pesquisando, desenhando, o Mauricio foi burilando, passou por toda a aprovação da diretoria, na Marina Gouveia, que é a nossa CEO, que é a que tem a visão toda, que começou a Prime Tour em 1988 e que conduz a gente. Então, tudo isso foi desenhado a muitas mãos e dentro de um lugar que... Eu tô há 14 anos, mais de 14 anos na Prime Tour. E é como você tá o tempo todo com mestres. Porque eu trabalho junto dos especialistas de turismo, são as pessoas que são os curadores das viagens, os que levam os clientes, porque eu sou a jornalista e eles são os que fazem acontecer. Então você aprende todo dia. E você pode falar? Não, fala você. Fala você. Não, eu falo. Você fala, Bibi. Se eu quiser. Eu que eu ia falar que da revista, além de ter um caráter, né, informativo, ele desperta o desejo, né? Totalmente. Sobre desejo. É sobre as isso. fotos, meu Deus do céu, já
quero aquilo, quero ir pra aquele lugar. Eu falo, o meu material de trabalho é a inspiração. E como que a Bibi fica nisso? Porque você é bombardeada de inspiração Sim. 24 horas por Sim. dia. Como que você, PF, organiza as tuas viagens? O que você leva em consideração? O que tá na tua mala de viagem com sonhos, planos e projetos? Olha, puxa, eu sou uma pessoa muito movida, eu tenho algumas paixões. Viagem é uma delas. Arte, história e espiritualidade. Essas coisas são as que realmente mexem comigo. Então, eu sou uma pessoa que quando vai viajar, em geral, o que me interessa muito são coisas com camadas de história. Então, por exemplo, eu tenho acesso ali o tempo todo, como você falou, das paisagens mais maravilhosas do mundo. Elas, no meu pessoal física, vão me tocar menos do que o museu. Entendi. Eu acho muito bonito o ser humano e o que o ser humano é capaz de criar no seu melhor. Isso me encanta. Me É encanta. emocionante, né? Nossa, é muito, mexe comigo, sabe? E então, assim, no meu pessoal, qual um critério meu é esse, por exemplo, um lugar que eu ainda não fui. E vou, com toda certeza, não sei quando, mas vou. Que é o Egito. O Egito é muito simbólico disso, porque ele é uma carga de história. E você puxa a energia do lugar quando você viaja? Eu assim? sinto a energia do lugar. Eu sou muito ligada nessas coisas. Eu também, sabe que quando eu fui pra Alemanha, eu senti muito forte a energia da história, de tudo ali. E também, quando vou pra um lugar que é mais zen e tal, Israel, eu todo mundo que puxo muito vai, que tem aquele... Que toca muito, né? É um dos destinos O que você leva em consideração quando Não, você vai fazer uma você viagem? falou de arte, de museu. Quando a gente foi no Museu do Van Gogh, eu chorei. Em Amsterdã? É lindo. Eu chorei. É um dos museus mais incríveis. A história dele. Aham. E você olhar aquilo ali. É impressionante aquele museu. E assim, Bibi, eu não entendo nada de arte, entendeu? Não entendo nada de arte. Mas a arte não é só pra Mas quem ela entende foi, da assim, arte. Eu me emocionei Sim. vendo a história dele, o quadro, de quando ele tava internado lá. Então, meu Deus, Você fez com aquele lindo. audio guide? Fiz. E aquilo foi... Esse é o museu que tem que ir com audio guide ou com um guia privativo te acompanhando, né? Que é uma coisa de Mas o que eu viagem de vejo na luxo. minha viagem é assim, onde comprar e onde comer. Essa Onde comer é muito importante. Eu acho também, porque pra mim, assim, a viagem metade mais, 80% da minha viagem é baseada em gastronomia. Mas é um prazer, não é? Então, é um prazer. eu gosto é muito. Pra mim não tem essa, assim, vou lá pra... Porque eu sei que existem vários perfis de pessoas, né? Pra mim, a viagem, essa coisa de ir pra comer no mercado e conhecer e visitar o máximo de lugares possíveis, não é viagem pra mim, que eu gosto de fazer. O que eu gosto é de ir, prefiro ficar menos dias e fazer a viagem nos lugares que eu gosto, que eu quero conhecer, os restaurantes que eu quero ir. Você segue o quê? Restaurantes premiados? Você gosta disso? Normalmente não. Assim, eu vou em indicação, eu olho muito o Instagram, olho muito Lembrei agora outros... da Thaís com a viagem do É uma piada interna aqui que Não, ela tá falando é mentira, Deixa eu tá? explicar pra vocês o que acontece. Eu sou apaixonada pelo Francis Malman. Então, assim, eu já fui, acho que se não todos, quase todos os restaurantes dele. Então, se eu vou pra um lugar Pela que ele comida tem... dele, vamos pela deixar comida claro. dele. Tem uma foto, tem uma foto com ele. E eu acho muito legal a forma da culinária dele. Então, assim... É a questão autoral que te pega. autoral e tal, essa questão do fogo, e eu acho muito bacana. Então, assim, sempre que eu vou em um lugar que tem o restaurante dele, eu privilegio pra visitar. E aí elas ficam tirando sarro de mim, porque, enfim, uma viagem... Mas o turismo de fé tá muito em alta hoje, né, Bibi? Também tem a ver até com isso, esse momento que a gente está vivendo dessa aceleração toda, a gente se desconecta da gente, do outro, da espiritualidade, seja ela o que for, para cada pessoa é uma coisa, não estou falando de religião necessariamente, estou falando de conexão com o mundo. Às vezes você está numa paisagem magnífica e aquilo te conecta com o fato de você estar presente nesse planeta, né? Olhando aquela imensidão, um salar, um cânion, uma geleira, né? E para outros vai ser uma igreja, para outros vai ser uma procissão. E os hotéis mesmo, hoje em dia, têm essa consciência e oferecem muitas experiências. Você pode meditar com um monge, você pode participar de uma doação para um monge que tem a procissão de Saibat, no Laos. Os monges passam descalços com a bandejinha e você participa daquilo, fazer uma oferenda de comida. Você pode ir participar do Ganga Aarti, que é um ritual do fogo que tem no Ganges, na Índia. A Índia tá em alta, né? Então, a gente viu Para esse tipo de experiência, a Índia sempre esteve em alta.
Falando em alta, o que leva as pessoas, de repente, alguns lugares entrarem no radar? Pois e é. parece que assim, entra todo mundo entra de uma junto. vez. Igual, por exemplo, Japão. Japão tá muito em alta. Arábia Saudita. Sim. Muito em alta. Os dois têm uma coisa semelhante que pode ajudar a explicar. Japão foi um dos últimos países a abrir na pandemia. E a gente fala, né, o turismo de luxo, ele trabalha sob o signo da escassez e da exclusividade. Então, por muito tempo, aquilo, claro, tudo fechou, e tinha que ter fechado na pandemia mesmo. Mas esse foi um dos últimos países a reabrir. Então, ficou aquele desejo reprimido de você... Mas é uma vontade coletiva, né? Isso que me instiga a funciona entender. ali no imaginário, né? Mas aí também, os primeiros começam a ir, falam para os outros, os influencers falam, a mídia fala, começa a sair reportagem e vai contaminando. Mas eu acho que vem desse lugar de ter ficado restrito. Entendi. Não está ao alcance. A Arábia Saudita, mesma coisa, né? Mesma coisa, eles acabaram de abrir turismo, eles eram fechados, não dava para ir. E agora, imagina, agora pode ir. Eu quero fazer um link com isso que vocês estão falando, do que eu vi uma reportagem de 2023 dos 5 melhores hotéis, dos hotéis mais luxuosos do mundo. 5. 4 deles estão na Ásia. Por que isso, Bibi? Então, eu acho que vem desse lugar. Eu acho que vem desse lugar da questão da escassez e não ter estado acessível. Porque, é claro, o Japão sempre foi um turismo interessante. As pessoas sempre tiveram interesses por toda a cultura, essa mescla de passado e presente, uma gastronomia. A Tóquio é a cidade que mais tem estrela Michelin. Não é Paris. Jura? Não é Londres, não é Nova York, é Tóquio. Então, é um país que você mistura. Você pode ter uma cerimônia de chá, você pode se vestir com kimono, você pode fazer um workshop da espada do samurai e depois você tá no meio daqueles neons, daquela loucura. Então, sempre foi um país de muita atração. Mas para virar essa crista da onda que tá hoje, eu acho, não sou dona da verdade, mas a minha leitura é que tem muita relação com o fato de ter ficado fechado. Talvez ter sido um dos últimos a abrir. Espiritual também, porque eu acho que lá tem muito mais isso, né? Na Ásia, de modo geral, tem muito essa pegada de um jeito que pra gente é diferente. Então, muitas vezes na viagem a gente busca uma coisa diferente, né? Então, outras maneiras de acessar a sua própria espiritualidade. Então, muita gente vai pra Ásia pra vivenciar isso. Geralmente a gente viaja, você falou de andar, né? Meu marido ama viajar pra andar muito. Então, a gente anda. E talvez esses lugares, eles me remetam a um lugar de calmaria, assim. Sim. De tranquilidade, Você precisa olhar pra você também, né? De desacelerar, exatamente. Então, acho que talvez seja... isso. O Butão, que é outro país da Ásia que tá muito em alta, ele entra muito nisso. Você falou de gosta de caminhar. O Butão é isso. O Butão é você fazer longas caminhadas. Tem que fazer. Eu super tenho vontade. Porque você faz longas caminhadas para chegar aos templos, para visitar as atrações, você está no meio daquela natureza. E, por exemplo, a gente teve um grupo que acabou de chegar de lá, um grupo da empresa, né? Com nossos consultores independentes, que a gente tem uma rede. A empresa tem umas 150 pessoas mais ou menos, mais cerca de 100 consultores independentes, que são nossos associados. Então, um grupo deles foi para o Butão, acabou de chegar, e eles receberam uma bênção vitalícia de um monge. O que seria receber uma... Eu quero uma bênção vitalícia. Como é que a gente consegue uma bênção? Fica, eu quero, vai pro Butão. Vamos pro Butão, que lá você recebe a bênção vitalícia, por favor. É isso, eu adorei a ideia. E o que eles falaram da questão da felicidade, que a gente trocou uma ideia? A gente trocou uma ideia. Fala-se muito que Butão é o país mais feliz do mundo, né? E a gente teve, nessa última edição, 2 reportagens sobre Butão. 2 facetas do Butão, né? E... eu fui estudar justamente essa questão, o que é que faz o país mais feliz do mundo, porque a gente fica curioso, o que faz alguém feliz, né? E aí eu descobri que não é exatamente isso. O país mais feliz do mundo, já há alguns anos, segundo esse ranking que mede, é a Finlândia. Mas esse ranking entrou há alguns anos em parceria com o Butão para criarem uma outra medida do bem-estar de um povo. Porque como é que a gente mede o sucesso de uma nação hoje em dia? É pelo PIB, Produto Interno Bruto. Isso quer dizer quanto dinheiro um país faz, mas não quer dizer quão felizes as pessoas são, até porque tem muita... a renda é distribuída de maneira extremamente desigual. Não necessariamente renda alta é sinônimo de felicidade. Exatamente. Né? E aí, por base nesse pensamento, falaram, vamos conversar com o Butão. Butão é um país budista. O budismo tem como um dos seus eixos o fim do sofrimento. Então, já está meio caminho andado para essa questão da busca da felicidade. E eles foram verificar, em termos de Produto Interno Bruto, o Butão não está no topo, né? Sim. Então, fala, não é um país riquíssimo. Como é que a gente mede o bem-estar desse povo? E eles criaram um tipo de uma pesquisa, um tipo de um censo, que vai para, não sei o número exato de pessoas que são entrevistadas, mas são muitas. Eu não acho que é o país todo, eu acho que é uma amostragem.
E eles fazem perguntas como você usa o seu tempo livre? Veja bem, o peso disso para a felicidade. Você tem vínculos com a sua comunidade? Pergunta sobre cultura, então passa para essa questão da religião. Pergunta sobre ecologia, sua relação com o espaço, sobre sustentabilidade, então faz essa medição. Então o que eles criaram, e é por isso que eles são famosos, eles são o país da felicidade, é porque eles medem o bem-estar da população já há alguns anos através da felicidade interna bruta. Que é um conceito maravilhoso, Vocês conseguem né? definir a felicidade interna bruta de vocês? Ixi, Maria. O que dura, gente, né? Mas você sabe que você falando, talvez intuitivamente a gente já saiba disso, né? Contribuir com o outro, natureza, lá, né? A pergunta religião, já tá, é isso, é. Só que a gente não consegue praticar, né? Naquele documentário que tem no Netflix, que inclusive super indico, porque é muito legal, que é sobre os centenários, e ele mede as populações centenárias e eles vão vendo manchas de populações centenárias. As blue zones. Isso. E aí, nessas regiões, se verifica uma questão muito parecida em todas elas, que é a religião, algum tipo de fé, né? Não tem uma certa e errada, uma alimentação. A alimentação é bem forte. Né? Mais voltada para o natural, com menos proteínas e animais. Exercício, mas não o exercício da academia, é aquele exercício, o se movimentar, né? E a comunidade, né? Estarem todos ligados a uma comunidade. Que é uma coisa que a gente perdeu muito nas nossas vidas de metrópole, desses lados de cá. A gente trabalha muitas horas e cada um no seu apartamento. A gente perdeu um pouco esse laço comunitário. Eu acho que isso faz Bibi, falta mas pra você não gente. acha que trabalhando, penso eu, me corrija se eu estiver errada, tá? Você trabalhando com isso, com luxo, normalmente as pessoas que têm acesso ao luxo são pessoas mais esclarecidas, não que isso seja uma regra, né? Mas pensando dessa forma, você não acha que o luxo hoje, essas viagens voltadas para isso, estão tão em alta também porque são pessoas que já estão olhando e já estão entendendo o quanto isso é necessário. O quanto isso faz Por falta. isso estão investindo o seu dinheiro em viagens voltadas para isso. Eu não acho que você busca uma coisa que não te falta. Então, se existe a busca, existe a falta. Não existe um complemento? Como assim? Eu já tenho alguma coisa, eu já tenho, sei lá, felicidade. Eu não quero complementar ela. Ampliar, aumentar? Ampliar, Pode ser. Mas eu sempre penso que quando é uma busca, tá entrando em algum lugar de preencher alguma falta. E às vezes não é que falta tudo, falta um pedaço, por isso pode ser um Porque complemento. você não sabe o que complementa exatamente. Eu acho que você vive tem que descobrir. e vai descobrindo, montando ali o negocinho. Porque às vezes até falta muita coisa, mas a gente não consegue ter a consciência daquela falta, né? Por exemplo, Você não sabe exatamente o que por falta, exemplo, essa né? parte mental, espiritual e física, né? A gente pensa muito no físico, mas deixa muito de lado essa parte espiritual. E aí não é nem âmbito de religião, é de fé, no que quer que seja, né? O quanto isso fortalece a gente. A gente estava falando de pessoa, né? alimento, né? acredito. A gente vai estar se alimentando espiritualmente, de uma forma diferente. E qual foi a viagem mais luxuosa no seu ponto de vista que você já Bibi. fez? Que eu fiz, que eu viajei. Ou a Olha, experiência? Eu acho que teve uma experiência que eu considerei mais luxuosa, porque o luxo, pra mim, tem a ver com o tempo e com o uso do seu tempo. E tem a ver com personalização. Então, o que é luxo é... Por que isso foi luxo pra mim? Porque tem a ver comigo. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto de um ambiente calmo. Um ambiente calmo me acalma. Então, se perguntar, Bianca, praia ou campo? Eu sou do campo. Por mais que eu tenha essa pira em metrópole por causa de arte e tal, onde eu me reenergizo é em silêncio. Então, por exemplo, eu tô morando num bairro muito barulhento, com muita obra. Eu já não vejo a hora de me mudar em São Paulo para um bairro que eu tenha mais silêncio. Então, isso posto, eu fui no Verdura Resort com a minha mãe, na Sicília. E ele é um hotel que é uma experiência em si mesmo. Então, você fica numa vila que é desenhada de tal modo que até da sua banheira você vê o mar. Então você tem praia, você tem o campo de golfe, você tem o spa, e é tudo num grande campo com muito verde. Aí você vai de bicicleta fazer as suas coisas. Ai, que maravilhoso. Aí você passa pelos... Você vive aquilo ali. As laranjeiras, e vive aquilo no tempo daquilo e no meio da natureza daquilo. Então, claro, ele é um hotel de luxo, então você fala a experiência de luxo. Eu vou trazer o luxo também pelo que o luxo que é excelência.
excelência e serviço e qualidade, excepcionalidade, porque a gente não pode falar de luxo sem isso, porque de fato é o que categoriza pilar, né? o luxo. Então eu estava de fato num hotel de luxo, mas mais do que isso eu estava numa experiência que para mim é um luxo. Que é andar de bicicleta, calminho, fazer uma coisa para outra. Olha que linda aquela Você sempre foi laranjas. assim, dessa questão do barulho? Ah, eu acho que De sim. priorizar campo? Porque eu tô te perguntando porque eu, um tempo atrás, eu era praia. Hoje eu sou campo. É que é sossego na vida. Eu não consigo te ver praia. Nossa! Juro? Todas as minhas viagens eram pra praia. Casa na praia, praia. E hoje, se eu tiver que escolher, é campo Não que com a gente natureza. não gosta de uma praia, né, gente? Mas é que tem uma coisa mas da vibe. Exatamente. É muito esse sentimento de tranquilidade. Então assim. eu acho que é isso. Pra mim essa foi a minha maior viagem de luxo, não só porque eu tava num hotel muito luxuoso, mas porque era uma coisa que me falta. Que tava me dando aquilo, tava me dando aquele silêncio. A gente conversou na primeira temporada com o Carlos Ferreirinha, que é uma Sim. referência em luxo. Ele é. E ele fala, né, que o luxo, pra cada um, é uma coisa. E Não pode conseguimos arrancar dele. E ele não fala, ele não O que é luxo, né? Ninguém vai te pra ele. responder. Porque não tem uma o que é luxo? resposta. Até eu assisti, né? O 3x4 com Obrigada. Ferreirinha. Obrigada. E o título é alguma coisa como luxo Caviar. é comer caviar e tomar champanhe todos os dias. Pra mim, se essa for a vontade de uma pessoa específica. Depende, o que é luxo. Ninguém vai te responder o que é luxo, porque o que é luxo pra você? Mas sabe que a Mari, que é minha amiga que trabalha com Ferreirinha, ela definiu o luxo pra mim, talvez, da maneira que eu consegui mais entender. Ela falou assim, o luxo é aquilo que nunca te decepciona. E eu achei que fez todo sentido, porque daí você consegue... luxo pra você? Depois a gente conversa. Nossa, gente, acho que depois dessa eu vou voltar pra casa. Mas eu achei muito legal isso, porque daí você consegue colocar o luxo onde você quiser. Mas desde que nunca, né? Isso tem a ver com a excepcionalidade. Então, a gente vai falar em termos mais técnicos sobre o luxo. Tem muito essa questão da escassez, que a gente já colocou, que é o exclusivo, poucas pessoas terem acesso. O luxo está... Não precisa cortar, não. O luxo está vinculado a isso. E com a questão da excepcionalidade. O não decepcionar é isso. Você tem que ser excepcional. Você tem que oferecer qualidade real naquilo. Bibi, você mostrou pra gente a Luxury, que tem uma matéria de um jato que leva... Vamos pegar pra mostrar? Tá aqui. Tá aqui? Ah, não, aquela outra. Cadê? Gente, eu fiquei enlouquecida. Só que daí, qual que é a expectativa? Me fala certo. É um jato que leva Isso. 12 pessoas É um private jet. até a Antártica. E dorme aonde? Como é que é o nome daquela... É um acampamento chamado Echo, que é da White Desert. E ele... Qual que é a expectativa Vamos mostrar? de um comprador desse Altíssima. item? Pois é, mas como é que você Altíssima. vai saber que você vai atender tudo o que ele quer? Perguntando. Você questiona? Pergunto, claro. Você não faz uma viagem de luxo sem conversar, porque não existe esse luxo pronto. Então você tem que entender o que é luxo pra você. Se a pessoa te falar, Que é o que a gente eu acabou de gosto falar. do remoto, eu gosto do exclusivo, eu gosto de estar longe de tudo, eu gosto de estar na natureza. Aí você vai Mas esse juntando aqui, os pontos. chega um avião... Chega um private jet, leva esse grupo apenas de 12 pessoas e eles ficam nesses pods, não são cabaninhas, são pods, parecem uma estação espacial. Então são 6 pods, acredito, para 12 hóspedes. Aí eles levam tipo essas bicicletas de rodas mais largas para passear ali no gelo. E depois, quando acaba a temporada, porque isso só existe em temporada, quando acaba a temporada, eles desmontam e não deixam rastros. Não, E aqui- não agride nada. E porque, é um private jet, Bianca. Private jet consome muito combustível. Consome é uma questão, a gente tem que olhar para isso. Mas isso eles usam um combustível, eles fizeram uma pesquisa que é um combustível 80% menos poluente. Para poder justamente oferecer isso. Porque não adianta você, eu amo a natureza. Eu amo a natureza, mas eu não protejo a natureza. E Bibi, hoje tem uma relação muito forte do ecoturismo, mas não no sentido da viagem voltada para isso, mas desse olhar consciente Sim. do turismo para a natureza. Eu vi que é regenerativo, que é diferente do Porque o regenerativo, ecológico, você né? de fato faz uma coisa boa, você devolve. A gente fala muito sobre isso. Toda edição da revista tem uma matéria sobre isso. Porque o que acontece? A nossa CEO, Marina Gouveia, toda a visão da Prime Tour é dela, né? É ela que criou esse sonho e vem desses anos todos criando isso. E ela tem como um valor muito forte, e isso acabou se tornando de maneira muito natural um valor muito forte de toda a empresa, que é a questão da sustentabilidade no turismo.
A Marina se tornou, nesses anos, um tipo de porta-voz sobre esse valor na comunidade do turismo de luxo. Ela faz palestras sobre, ela assina artigos sobre, porque... E não é uma coisa que alguém tenha resistência, porque eu realmente acredito que há exceções, mas no fundo a maioria das pessoas quer fazer uma coisa boa. Ela quer fazer um bem. E tendo essa hipótese, faz. Então, uma coisa que a Marina diz é justamente isso. Não existe planeta B e a gente trabalha com as belezas do mundo. É nossa função sermos guardiões das belezas do mundo. Então, a gente fala muito, tem muita ação absolutamente inspiradora que algumas empresas de turismo de luxo fazem. Na Prime Tour especificamente, nós somos a única agência carbono neutro do Brasil, porque a gente compensa todo o carbono que a gente consome. Hoje a gente está com 2 empresas que fazem toda uma avaliação do carbono que a gente emite na operação, na impressão dessa revista, no transporte da revista, tudo. É um programa ESG que vocês têm. E a gente trabalha com 2 empresas. Uma delas faz o plantio de árvores, a outra a gente faz a compra do crédito de carbono, porque isso é uma ação imediata. E a árvore leva alguns anos até ela de fato estar captando carbono. Então a gente soma essas 2 ações para ter um impacto imediato. E a gente incentiva, deixa eu ver se eu me lembro do número. Numa das edições a Marina colocou, o número vai ser aproximado, mas eu acho que era alguma coisa como isso. Uma passagem executiva que custe aí uns 10.500. Então você acabou de gastar 2.500 só na sua passagem aérea, sem contar todos os outros gastos que você vai ter na tua viagem. Para você compensar o carbono que você emitiu ao voar, para você plantar o número de árvores necessárias, você precisa gastar apenas R$160. Então, assim, se você oferece essa possibilidade, se você fala, eu te ajudo, eu neutralizo para você, quer que eu neutralize para você? As pessoas podem estar mais abertas a isso. Sim. Sensacional. Porque, quer dizer, não te custa muito. O que são R$160, sendo que só na sua passagem aérea você gastou 10.500? Você pode. Então, a gente tenta muito trabalhar com isso e trazer outros exemplos inspiradores. Então, isso que eu te pedi, esse exemplo de turismo regenerativo, o que é? O regenerativo é quando você devolve alguma coisa de boa para aquele lugar. Então, vamos lá. Vamos dizer a rede Soneva, que é um dos maiores exemplos de sustentabilidade hoje em dia, é uma rede de luxo. A Soneva, ela está, de certa maneira, tirando recursos daquilo, porque ela está ocupando um espaço, ela está, ocupando uma terra, apesar de que tem toda uma consciência de não desmatar e tal. Mas você está, de fato, tirando recursos. Então, como você devolve? Eles fizeram uma ação, gente, em Myanmar, que eles doaram milhares de fornos ecológicos. O que são esses fornos ecológicos? A população local, com muita restrição econômica, eles tinham um forninho improvisado que eles faziam com lenha que eles tiravam da floresta. Então, ao mesmo tempo que destruía a floresta, que tinha que ser, porque as pessoas têm que se alimentar, causava muito dano à saúde deles, aos pulmões, porque era extremamente poluente aquilo que saía daquele forninho. Eles simplesmente fizeram esses milhares de fornos ecológicos e entregaram para essa população. Então você devolveu para a população, você devolveu para a natureza. É nesse sentido. Muitos hotéis têm berçário de coral, então eu estou lá. Os meus hóspedes estão lá visitando aqueles recifes. O que eu posso fazer? Então, eles criam todo um berçário de corais para repovoar. E aí você, o que eu como turista posso fazer? Você pode adotar um desses corais. Então, você paga um valor, ele é teu e fica lá e vai sendo cuidado. Porque o teu investimento, a tua ajuda, possibilita essa regeneração do ambiente. Super legal. Tem todo tipo. Tem o Pack for a Purpose, que você vai viajar, você leva na sua mala um monte de material escolar para as crianças do local. Tem empresa de turismo de luxo que faz escola, que faz hospital, que distribui água potável. E isso é muito legal a gente pensar, porque hoje no mercado que o Google resolve praticamente todos os problemas de todo mundo, desde médico a montar um roteiro, você pensar como que se diferencia nesse mercado, né? Então, se você procurar... É isso, porque você falou que o Google monta um roteiro, o pelinho da minha nuca até arrepiou. Não, mas assim, é inegável, sabemos que é possível viajar a informação está lá. Tá ali e isso é possível. Agora, como você vai? Qual é o diferencial para você... Numa agência de luxo. De uma agência... para que você... Então, desde a exclusividade de um almoço em um lugar que não é aberto... Então, eu queria saber, conta pra gente o que já saiu na revista Bibi desse turismo mais exclusivo, assim. Muita tipo coisa esse incrível. Do White Desert. Eu vou... Antes de ir exatamente pra experiência, porque a experiência de luxo...
incrível e ungoogable. É uma coisa que realmente é uma das coisas que uma agência de luxo pode te proporcionar. Mas antes, respondendo a ela, por que alguém buscaria uma agência de luxo? Se eu posso lá procurar no Google? Você pode. Mas se você tiver algum problema no hotel, Você não vai resolver. é você que vai ter que resolver. E aí vai ser mais complicado. Você tem um agente por trás com uma ampla rede de relacionamentos, o seu problema será resolvido. Tem uma questão de segurança. Teve pandemia. Muita gente perdeu suas viagens. Se você está numa agência de luxo séria, responsável, sólida, você não vai sair no prejuízo. A empresa arca com esse prejuízo. Você vai ter atendimento 24 horas. E você vai ter alguém que conheça. Então você escolhe um hotel que você achou lindo. Aí você escolhe o quarto. Um agente de viagem pode te dizer, lindo mesmo esse quarto, mas fica do lado do elevador. Quem vai dizer isso pra você se você não tá com um consultor? Então, claro que dá pra viajar assim, obviamente dá pra viajar sem. Mas por que as pessoas que podem e têm condições procuram uma agência de luxo? Porque de fato é um outro serviço. E também por criar experiências que nem você sabe. Você não sabe que existe. E aí você, por exemplo, falar da Prime Tour, porque é o que eu conheço, e nós somos uma das agências brasileiras que pertencem à rede Virtuoso. Virtuoso é uma rede que reúne a elite de turismo global. Então, os hotéis de luxo, as agências de luxo estão reunidas ali e funcionam como uma rede. Então, por exemplo, você reserva um hotel direto, bacana, você vai ficar muito bem hospedado. Se você reserva um hotel com uma empresa como essa, você vai ter acesso, dependendo do tipo de parceria, logicamente, a early check-in, late check-out, upgrade de categoria, você vai ser recebida com uma flor, com uma foto, se é aniversário de casamento, uma foto sua com seu marido, chocolates E depois assinados. disso a gente não volta pro Google nunca mais, Gente, entendeu? porque Amada. você é um A gente vai pro Google. Você consegue, você consegue reservar. O ingresso está esgotado. Não tá. Não tá. Tá esgotado Pra você... pero no mucho. Tá, Mara, dos showzinhos que você gosta? No mucho. Sabe você que uma tem amiga esses contou disso, acessos. de ingresso de futebol, que ela tava num hotel na Itália super chique e tinha acabado o ingresso, e quando ela voltou, ele tinha conseguido o ingresso pra final lá, enfim. Então, muito são coisas disso que ela tá falando. acontecem. Mas conta um pouquinho, então, da revista de... Das experiências incríveis, vamos lá. A White Desert a gente já contou. Teve uma que é uma parceria da Ferrari com a Hublot. É com a Lapland Ice Experience. É uma experiência na Lapônia, que fica no norte da Escandinávia. É um lago congelado, já perto do Círculo Ártico. E você tem uma lição, uma aula, você fica lá um tempo e tem uma aula para dirigir a Ferrari no gelo. E não bastando isso, eles fazem um circuito de Fórmula 1, eles replicam um circuito de Fórmula 1 no gelo. Então você pega um drone e fotografa de cima, você vê que é a mesma pista de Fórmula 1. Então você aprende a dirigir no gelo com uma Ferrari, e nessa experiência exclusiva que teve, você ainda ganhava de brinde uma edição numerada exclusiva. Mas de uma Ferrari. Não, meu amor, mas de um relógio Hublot, que também não é pouca coisa. Tá bom. E era aceitando. E era personalizado para a experiência. O tipo de mostrador, ele parecia um lago congelado. A cabeça de quem cria essas experiências. Eu acho que assim, deve ser céu é o muito limite, legal, né? porque você fala assim, cara, deixa eu pensar uma coisa que ninguém imaginou que vai acontecer. É isso, eu vou criar isso. É isso. E tem que ter criatividade, tem que ter possibilidade. Sim. E se eu falar assim, eu quero ver a aurora boreal, fazer um jantar vendo a aurora boreal, você consegue me garantir que eu vou ver a aurora boreal? Não, ninguém consegue. Não, ninguém consegue. Então, olha só, eu consigo te dizer. Pedro, Jesus Cristo, a gente Esse não tenho ainda. Fazer uma chamada. Mas você sabe, a gente pode te dizer que este é o melhor momento. Se você de fato quer muito ter essa experiência, Também vá tá muito este na moda, ano. né? Não é só moda, isso tem uma explicação. Está com um número maior de aurora boreal por causa do campo eletromagnético do Sol. Nossa. Então, o ano passado era para ser o pico, porém o pico continuou. Então, você quer ver a aurora boreal, não é moda por moda. Entendi. É que, de fato, a tua chance aumentou. É garantido? Não é garantido porque é natureza. Sim. Mas que você tem inúmeras experiências de luxo em que você pode jantar vendo a aurora, fazer uma moto de neve vendo a aurora boreal, ir num cruzeiro vendo a aurora boreal, dormir vendo a aurora boreal, tem iglus de vidro, iglus de gelo. Tem.
esse exemplo que você deu da Ferrari, eu achei ele muito masculino. Tô errada ou não? Tem alguma coisa pra gente? Era a próxima Eu não acredito em gênero, como eu já falei pra vocês. Então eu acho que se você quer dirigir uma Ferrari, por favor, dirija uma Ferrari. Tudo bem, assim, Eu quero, mas assim, eu quero outras coisas antes, entendeu? Eu posso dar outras coisas também, que eu acho que podem conta, agradar que eu quero homens, saber. mulheres, quem for, né? as nossas seguidoras do YouTube, elas também querem saber, não só pro marido, mas pra elas. Eu acho que elas podem dirigir Ferrari. Não, mas eu também. Você acho quer que a gente outras pode coisas, evoluir. entendi. Eu sei que vocês gostam muito de moda. Pronto, Sim. então vamos dar uma outra experiência Não, muito já pensei exclusiva de daqueles luxo. hotel. Então, Tudo. Esse vou falar de um outro. gosto. Eu vou pro maximalismo em seguida, Isso. mas deixa eu falar do hotel primeiro. A Maison Dior lançou, deve ser a suíte mais exclusiva de Paris, a suíte Dior. Então você pode se hospedar, apenas você, né? Você, seu marido, sua família, apenas vocês dentro da Maison, com acesso à Maison. E aí você pode somar aquilo várias experiências. Deixa eu contar pode pra vocês, organizar. não vai estar no Google isso, tá? Não vai, Só pra vocês gente. saberem. Sinto informar. Sigam a Luxury Travel by Prime Tour e sigam o nosso Instagram da Prime Tour, @Prime Tour Viagens, porque lá teremos. Com essa modelo aqui, vai, gata. Entrega, vai falando que eu Entrega tudo que você tem. Então eu acho que essa é uma experiência para quem gosta de moda excepcional. Sim. Você pode ter um curador de moda ali presente, você pode ter acesso ao museu ali, só você pode ver o acervo, só você pode receber um grupo de amigos para um jantar, vem um chefe com uma culinária assinada. Amiga, vem jantar aqui em casa hoje. Você tá na Maison Dior. É isso. Só hoje. E a gente tava falando de hotéis, sobre tendência. Hotéis maximalistas são uma tendência. Essa é uma matéria que eu trouxe nessa última edição. Que eu digo eu trouxe, porque é tudo feito em conjunto, mas essa especificamente é minha, foi eu que escrevi, por isso que eu falei eu trouxe. Sobre uma tendência de uma coisa que não é clean. Porque ficou muito comum nos ambientes de luxo ficar tudo cada vez mais clean. A gente gosta, é muito bonito, um pouco de branco, um pouco de cor fende, uns traços um pouco mais, um pouco de madeira, um pouco de couro, e é isso, já está elegante. E aí tem um designer de hotéis que está capitaneando isso, que é o Martin Brudniski. Ah, sabia que eu ia errar. Mas pera, não precisa cortar não. Martin Brudniski, sueco. Ele está assinando uma leva de hotéis maximalistas. O que é isso? É o exagero, é o excêntrico, é aquilo que a gente fala, o menos é mais. O menos não é mais. Nos objetos, no serviço. Tudo. Você falou de objeto. Tem uma raquetinha que está enfeitada com penas. Mesmo o funcional também vira. Então, papel de parede, a roupa de cama, a obra de arte, o teto, cor, textura, padronagem, desenho. Não vai Você ter pode falar um móvel. hotel que tem essas Posso falar, por exemplo, 3 dele que são muito representativos. Tem o La Fantasie e o Le Grand Mazarin em Paris, ambos. Tem um estilo um pouco diferente. O Fantasie vai um pouco para uns tons um pouco pastéis. E o Mazarin uma coisa um pouquinho, cores mais fortes. E tem o The Fifth Avenue, em Nova York. É tipo aquele estilo ousado, corajoso, cheio de personalidade. Não é aquela coisa tipo, não, eu vou no neutro. Não é neutro, não. É cheio de personalidade. Nada de morno. Nada de morno. Eu amo. E aí tem outros, quer dizer, não tem uma regra. O que é maximalismo? Qual hotel é maximalista? Vários. Tem uma onda agora. A gente tem algum no Brasil nesse estilo? Maximalista, você me pegou. Nenhum que eu tenha colocado na minha listinha, mas agora eu vou ficar pensando sobre isso. Mas quando chegar, você eu vou estudar, eu conto pra vocês. Mas tem, por exemplo, em Jaipur tem o Palladio, que ele é só vermelho. Daí tem uns desenhos em branco, um pouco verde, um pouco amarelo, mas ele é vermelho. E a cama é vermelha, a parede é vermelha, o desenho de flor na parede. Eu fiquei em um escândalo Miami, aquilo. eu não sei se ele tá dentro disso, mas o Faena... Então, esse é um dos que não são dessa onda. E eu achei fantástico. Ele é super maximalista. Achei... Mais perto do Brasil, em Buenos Aires, tem o Faena de Buenos Aires. Ele tem uma coroa gigante dentro da piscina. Ele tem cabeça de unicórnio na parede.
Então, assim, se isso não é maximalismo, né? O que seria, né? O que seria, veja bem. Gente, estamos chegando nos 45. Ai, meu Deus. Ah, olha lá. Não, eu iria entrar. Estamos com um quadro novo aqui no nosso podcast, que a gente tem a participação de vocês. Então, por favor, nos envie. Antes da gente começar a gravar, a gente vai soltar o tema para vocês. E a gente quer que vocês mandem áudio, mande escrita, com perguntas para nossa convidada. Eu vou trazer um áudio que a gente recebeu aqui. E a Bibi vai nos ajudar a responder, tá bom? Ok. É uma surpresa, gente. Tadã! Se não tiver surpresa, não tem graça. Oiê, gente, eu tenho uma curiosidade sobre a história da Bibi. Eu queria saber qual foi a viagem mais inesquecível para ela. Qual foi a mais marcante, a mais incrível que ela fez, né? Ela que tem super conhecimento aí de vários locais. Mas qual foi, particularmente para ela, a mais incrível? Essa é fácil. Eu sou libriana, eu acho muito difícil escolher, mas essa é fácil. Não foi uma viagem de luxo. Eu fui para a China. Eu estava me formando ainda em jornalismo, fui fazer o meu TCC na China. Eu tinha uma família de amigos morando lá. Eu passei 2 meses. Eu tinha 20 e pouquinhos, eu estudei mandarim antes de ir. E parte dessa viagem eu estava sozinha no interior da China. Então é uma viagem que me marcou para o resto da vida. Definiu minha carreira, me amadureceu. Gente, eu sou apaixonada pela China. As pessoas são gentilíssimas. Eu vi muita coisa. Eu passei por 10 províncias. Mas eu fui, o tema do meu TCC, do meu trabalho de conclusão de curso, era sobre a usina hidrelétrica de Três Gargantas. Ela estava em construção na época, hoje ela é a maior do mundo. E eu queria avaliar, né, estudar, pesquisar, perguntar os impactos que aquela construção traria para as pessoas, para a natureza, para a história do local, para as construções históricas. Então eu vi templo que ele ficava no meio de uma ilha, era um pagoda assim muito alto. E a água iria chegar até aqui, aí tinha planos de relocar esses templos. Entendi. Tinha uma situação toda que até os cemitérios, as populações estavam mudando morro acima para não ficar distante dos seus ancestrais. Eu li sobre isso, me tocou muito e eu fui investigar. Então parte disso eu fiz sozinha, em cidades pequenas da China que as pessoas não falavam inglês, que às vezes tinha uma pessoa falando inglês. E então não é um inglês muito fácil de compreender, porque não é deles, né? E mais difícil ainda é eu falando mandarim. Não, e você falando que tá com medo de sentar aqui com a gente e vai pra China. Ai, gente, é diferente, é outro tipo de medo. Não, de fato, eu não sou muito medrosa, não. E essa experiência da China foi muito bonito, porque é isso, a gente fala da viagem como um lugar de transformação, um lugar de reconexão com você mesmo. Imagina, você pega uma menina de 20 e pouco que vai começar na carreira, que está terminando faculdade, e põe ela lá, parte eu tive companhia desses meus grandes amigos, parte eu fiz sozinha. O quanto você não se reconecta? Eu lembro um dia que eu estava sozinha num parque, olhando para um campo de flores de lótus, e o quanto eu entrei em contato comigo, o quanto eu pensei sobre a vida naquele momento, sabe? Então, essa foi a viagem mais transformadora da minha vida. Eu acho que quando a gente é mais novo, eu, Thaís, me via muito mais corajosa. Eu me vejo mais forte hoje, mas eu tinha muito mais coragem. Ousadia para fazer as coisas. E você sabe que é engraçado, fala de coragem, porque era desconhecido pra gente, mas chegando lá eu encontrei um povo tão gentil, tão solícito, só faltava me pegar no colo, todo mundo queria me ajudar, queria carregar minha mala, me levavam para dentro das casas e eu ia. Você quer voltar? Certamente eu quero voltar. Eu adoraria refazer esse trajeto e ver o que de fato foi impactado pela usina. E eu fui numa época que não tinha essa internet, né? Eu já trabalhava nisso, no UOL na época, mas não tinha internet, não tinha Google Maps. Eu fiz um mapa no papel do Rio, do que era para ver. Nossa, que show. E quase acertei tudo. Tinha uma cidade fora do lado, tem uma que eu nunca achei, mas... Tá tudo bem. Tudo bem, a viagem aconteceu. Entreguei, nota 10. E foi muito, só continuando, ela foi muito o que me abriu a porta para essa profissão, porque eu saí do meu TCC já com 2 matérias publicadas sobre a China. Que legal. E fui ganhando gosto pela coisa, né? Ai, que lindo. Eu li aquele livro, O Poder da China. E mudou muito a minha visão do que eu pensava sobre a China e do que eu passei a pensar depois desse livro. Ele traz muito sobre isso também, sobre a cultura do povo, que nós temos uma visão muito diferente da cultura do povo chinês, do que é real. Sim. Né? É um povo muito grande e a gente tem uma parcelinha ali, né? Uma visão de uma parcela. E o quanto a gente pode aprender, né? Vocês falaram sobre a importância do exercício e tal.
Lá são pessoas que estão naturalmente. O que eu mais fazia era encontrar pessoas andando de costas. Ou velhinhos pra na mexer rua. lados diferentes do cérebro, né? Velhinhos na rua fazendo tai chi chuan em conjunto ou dançando. Lindíssimo. Você tá andando, de repente você se depara. Onde é que estão os nossos velhinhos? Estão dentro de casa vendo televisão? Porque os deles estão na rua fazendo tai chi chuan em grupo. Aquela questão da comunidade. Forte, É né? muito forte, define E o tudo. ambiente que a gente tá, né? Quanto modifica. Bem rico isso. E você vai pra bonito. Paris daqui uns dias. Eu vou. E daí? Qual é? Animadíssima. Você vai ficar nos hotéis lá, fazer um laboratório? Vou trazer uma matéria pra gente. Tem lugar nessa mala, assim? Vamos pensar sobre o assunto. Eu preciso, eu Você acho. sabe, eu tô terminando de construir minha casa, né? E eu brinquei que, tipo, todas as minhas viagens eu tô vendo virar móveis, assim, sabe? Então, se você Você tiver diz adeus, Paris. se você adeus. tiver um espaço nessa sua mala... Certo, vamos Paris negociar. virou um móvel lá. Virou, tadinha. Coitada. É. Paris é outra tendência, por causa de toda a questão da Olimpíada, né? É isso que eu ia te falar. Tem os destinos da moda, mas os clássicos são sempre... Paris eterna, Paris é Nova Paris, York né? eterna, Miami, o pessoal viaja muito. Tem as coisas de sempre, né? Roma, meu Deus, amo. O clássico não sai de moda. Não. Agora a gente vai Mediterrâneo. pro melhor Sempre. quadro desse programa. Lá vem. Que são Eu Pareço Normal, mas... E quem quer começar? Deixa eu começar, que não é luxo o meu pareço normal. Eu tenho toque do papel higiênico, calma. É só, eu preciso deixar ele saindo por cima. Então, se eu vou a um lugar e ele tá saindo por baixo, eu tiro Você muda. Você e arruma? arrumo. Vai lá em casa, amiga. Tem que sair por cima. É toque, entendeu? Me deixa. Ninguém julga. Ninguém julga. Pode. Eu tenho toque quando eu vou nos lugares, tem quadro, eu fico olhando se os quadros estão organizados, assim, sabe? Se não tá meio Aí, tortinho. É ruim, né? Te entendo. Dá vontade de chegar lá e... Só vontade? Você nunca fez? Eu não, vai... Uma vez Eu eu já. derrubei o quadro, a Mara tava quase... Quando eu tive que segurar ele aqui assim, ó. É, acho que é perigoso, é um Já risco. tive uma experiência meio negativa. Você quer trazer Bibi primeiro? Posso. Eu não pareço muito normal. E os meus alarmes, eles são temáticos. Como assim? Eu sou uma pessoa que precisa de alarme pra não perder a hora das coisas, senão eu me perco trabalhando e tal. É, eu ponho musiquinhas que tem a ver. Então, por exemplo, despertadores? Meus despertadores, é. Então, por exemplo, eu tô tentando me disciplinar pra voltar a ler, porque a gente acabei parando de ler e tal. Aí toca. Um dia frio, um bom lugar pra ler. Vou adotar! Não, e o melhor, quando eu vou na manicure, vai no cabeleireiro, na esteticista. Vale o dia inteiro. Essa eu vou roubar pra mim. Você pode roubar, fica à vontade. Ai, eu adorei. Eu já me achava super legal, porque eu coloco o meu alarme, tipo assim, eu acordo 5h30, né? Daí Credo. primeiro acorda Maria Bonita. Daí depois, tipo assim, vai, acorda, chega. E o faço terceiro é levanta, pelo amor de Deus. Né? Eu já achava interessante, mas Teus eu alarmes são assim, amiga? São. Eu escrevo assim, eu ponho emojis fofos, porque pra trazer uma energia boa. Mas ele toca música. Ele toca música. toca Ele música. toca Você música. consegue colocar, Porque eu lembro o que né, eu tenho que fazer. É que é só no iPhone, amiga. Não, não é. Não. Não, você vai falar o teu que eu lembrei que a revista tem o Spotify, depois você me fala. Tem, ela Tá, tem o falando de Spotify, música. curadoria própria. E o meu, eu pareço normal, mas é assim, eu e o Gustavo, a gente tem uma coisa que a gente adora pensar o que a gente ia fazer se a gente ganhasse na Mega Sena. Ai. Quem Mas não? a gente passa horas e horas, assim, a gente faz planos e a gente, inclusive, briga por causa do dinheiro que a gente não ganhou. Mas não é, tipo assim, não, a gente briga real mesmo. Mas onde já se viu? Por que você quer dar tanto pra fulano? Não merece, não é isso. E a gente, não, eu quero viajar pra tal lugar e fazer tal coisa. Eu falo, não, a gente vai fazer outra coisa. Então a gente, assim, passa, às vezes, 2, 3 horas conversando sobre o prêmio que a gente não joga. Eu ia perguntar se você jogava. Não, a gente não É joga. difícil. E aí a gente fica vários tempos pensando nesse dinheiro. Eu achei super normal. Legal. Parece normal, mas é só um desviozinho, né? Nada muito grave. E vamos para as rapidinhas, Vamos, então? quem começa? Ah, não, antes, perdão. Temos a nossa indicação, né? Bibi, a gente sempre pede para os nossos convidados indicar um livro, um podcast ou um filme. Então, se puder compartilhar com a gente, algo que tenha te marcado. Libriana, muito difícil escolher. Mas tem um filme que eu acho que faz sentido eu falar aqui, que é o Meia-Noite em Paris.
do Woody Allen. Por que eu acho que faz sentido? Porque eu tô indo pra Paris também. Mas eu acho que faz sentido porque aquilo que eu falei da minha paixão por arte e por história. Eu, às vezes, quando viajo, eu me sinto não só em outro lugar, mas em outra época. Então, tem alguns momentos que eu me lembro de eu ter saído do corpo e de tanto imaginar que eu tô em outra época. Tem um castelo em Heidelberg que isso aconteceu, um hotel em Londres que isso aconteceu, parecia que eu estava em outro lugar. Ou eu cheguei na muralha da China, tinha um cara posando de samurai para você posar para foto com ele. Eu saí correndo até chegar num lugar vazio para sentir que eu estava nos tempos de glória da muralha. Então, eu tenho isso. Então, nesse filme que parece essa sobreposição de épocas, enquanto ele faz turismo, ele também faz uma viagem no tempo. Eu acho muito legal. Eu adoro esse filme, eu acho lindo. Tem é uma bonito. série da Escócia. Outlander! Você acha que eu assisto todas ou eu assisto todas? Ou eu tô esperando a próxima temporada? Ai, é maravilhoso Aliás, não, já tá na aquilo, última né? temporada. Saiu a última agora. Então, mas ela dividiu em 2 pedaços, tô esperando a segunda parte. Eu sou fã. Eu também, eu assisti. E você viu que aquele cara, ele tem uma marca de uísque, né? Vou comprar. Legal. Vamos lá, então, para as nossas rapidinhas. Quem começa? Lá vem. Posso começar? Bibi, se a sua história fosse uma matéria de revista, Ixi. qual seria o título? Eu acho que eu vou puxar por uma coisa que a gente andou conversando, que ela colocou na entrada, fora de script. Adorei. Se você pudesse ter a visão de uma cidade da janela do seu quarto, qual seria? Roma. Roma? Você pode escolher qualquer pessoa, famosa, qualquer uma, para sentar e bater um papo. Ai, Quem? difícil, né? Qualquer uma. Qualquer pessoa pra sentar e bater um papo. Entender a mente. Puxa, eu tinha muita vontade de fazer isso com uma pessoa e fiz. Que era o Chico Buarque. Jura? Então eu acho que posso ir com ele de novo? Pode. Então tá bom. Chico, vamos jantar? Ai, adorei. Hotel 5 estrelas na Suíça com lençol de fio egípcio ou trailer em Portugal assistindo ao pôr do sol em uma fazenda? Ai, meu Deus do céu, pode ser dependendo da época? Não, tem que escolher. Pro dia a dia, a minha fazendinha e uma viagenzinha pro hotel na Suíça? Uma viagem. Olha, não, eu acho que aquele era um momento um momento muito de paz. Então eu acho que eu escolho a paz ao luxo pontual. Acho. É difícil? Não acho. Pular de ponta ou descer pela escadinha? Descer pela escadinha. Palco ou redação? Ui, amo os dois, mas eu fiz uma escolha, redação. Luxo ou prazer? Prazer. Turismo de fé ou gastronômico? Nossa, aí você pegou 2 coisas muito difíceis. De fé. Se você pudesse ir, você iria para uma pessoa ou para um local? Eu acho que eu sou muito do local, né? Eu acho. Eu tô falando pra você, mas eu acho. Gente, hoje a gente recebeu a Bibi. Espero que vocês tenham aproveitado essa viagem tanto quanto a gente. Bibi, muito obrigada. Foi Obrigada, incrível ter nossa, eu que agradeço. Tinha mais 1 milhão de perguntas pra fazer. Espero que vocês tenham gostado, porque foi maravilhoso. Foi uma energia muito gostosa aqui. Deixem as Muito. dúvidas que a Bibi vai responder. Aqui. Oh, meu Deus do céu! Vai responder? Gente, não sou consultora, eu sou só jornalista de luxo. Vou responder o que eu sei. Lá de Paris, né, Bibi? É mais fácil essa. Ela vai responder no olhar pessoal dela. Isso. Obrigada. Valeu, Obrigada. Tchau.